Sinto que é um momento de viragem, é um momento em que forçosamente teremos de tomar algumas decisões que poderão mudar o clube para um registro mais profissional, de maior exigência, porque essa advém da própria divisão onde nós iremos competir no próximo ano, seja ela a terceira liga ou a Liga 3, como lhe chamam, ou eventualmente, se tivermos sucesso, a segunda liga, que obriga mesmo ao profissionalismo. Portanto, são tempos de muita reflexão, de alguma preocupação. Não escondo isso, porque o processo que nós tínhamos, ou pelo menos a expectativa que nós tínhamos, centrava-se num progresso mais comedido. Uma entrada para a segunda liga de um clube que o ano passado disputava os distritais é violento e requer, obviamente, o tipo de estrutura que nós não temos neste momento. E eu sou uma pessoa muito ambiciosa. Se falar por mim, penso que posso afirmar sem falsas modéstias que sim, que pensei sempre, sonhei sempre muito alto e pretendo sempre fazer melhor hoje do que aquilo que fiz ontem. Para a opinião geral, mesmo para os meus colegas de direção e para as pessoas que me foram acompanhando, eles apelidavam-me de tolinho, diziam que eu tinha expectativas que eram impossíveis de se concretizarem neste contexto. Contudo, cá estamos e é como digo, o céu é o limite. Eu costumo dar o exemplo do Moreirense. Nós temos aqui um exemplo que é um autêntico case study, uma freguesia ainda mais pequena que o Devidem, e que tem um clube há muitos anos e já cimentado na Primeira Liga. Bom, isso requer, obviamente, o tipo de visão, de estrutura e de vontade das pessoas que pertencem às associações para conseguirem chegar lá. Ficar em primeiro lugar. Na dobragem no campeonato, quando começamos a fazer contas e a ver a nossa performance, começámos a perceber que era não só possível, mas execuível. Desde o início da época, eu confesso que vim para o Campeonato de Portugal com alguma expectativa própria do desconhecimento do fenómeno e com algum receio. Mas as pessoas que estão à minha volta têm já alguma experiência e eu ouvia muito o que eles diziam e o meu diretor desportivo, por exemplo, dizia-me: acalma-te, porque nós não vamos jogar contra o Chelsea e contra o Barcelona, quer dizer, tudo bem que subimos um patamar, mas estamos preparados e vamos ser competentes. E o discurso do treinador foi sempre no sentido de que se os jogadores conseguissem executar aquilo que lhes era pedido, se preparassem bem, se fizessem das fraquezas forças, que era possível e que ninguém nos iria ganhar. E o homem teve razão, e por isso o mérito é em grande parte dele. Sabe que o sucesso ou qualquer grande feito, não é preciso ser grande, qualquer conclusão positiva de um processo centra-se sempre as pessoas por vezes não têm essa noção, focam-se mais nas debilidades, na falta de estrutura, na falta disto, mas isto não é preciso vir nenhum gênio, porque todos nós, aliás, somos um país perito nisso, conseguimos com grande facilidade identificar aquilo que nós não temos. O que é aqui importante é perceber o que é que temos, qual é a nossa vantagem comparativa em relação aos outros e potenciar essas vantagens. E foi o que fizemos em Devidem. Nós somos 100% amadores, mas 100% amadores na medida em que não recebemos nenhum tem folha de salário ao fim do mês. Temos desde a equipe técnica aos jogadores gente com uma capacidade, alguns que já passaram por lá, com uma capacidade que se enquadra dentro daquilo que aconteceu, e tenho o staff comigo que já tinha também alguma experiência, que tinha visão e que também tinha muita ambição. A conjugação de todos estes fatores permitiu que nós conseguíssemos
de facto este desidrato, que eu não gosto de adjetivar como surpreendente é, mas de extraordinário, mas sim de brilhante. Acho que houve aqui brilhantismo e não houve aqui fatores externos ao futebol. Isto foi 11 contra 11, qualidade do jogo, as bolas entraram na baliza e no final do campeonato, somando todos os pontos e o confronto direto, nesse caso, ao gol-average, ficámos em primeiro com os mesmos pontos da Associação Desportiva de Faf. E isso dá-nos algum alento para o futuro. Acreditamos que, de facto, lá está, costuma-se dizer que é possível fazer muito com pouco. Eu digo que é possível potenciar o que há de bom nas organizações. Esta conjuntura pandémica até nisso tem influência. Nós não podemos, no final do jogo, nós dirigentes que estamos na bancada, ninguém pode misturar-se com as pessoas da área que estejam na ficha de jogo. Portanto, já foi passado alguns minutos, já em plena festa, digamos assim, mas eu sou o tipo de dirigente e nós cá somos assim, eu digo muitas vezes mas quando digo eu, somos nós, somos muito informais, somos uma família. Eu venho cá quase todos os dias, todos os treinos, os jogadores têm uma proximidade muito grande, não há ninguém presta aqui reverência a ninguém e, portanto, não há nenhum sentimento especial para os jogadores se o presidente for ao balneário. É uma situação completamente normal. Aquilo que eu lhes disse, aquilo que se passa no balneário normalmente não é revelado, mas é verdade. Eu entrei no balneário e pedi para eles se acalmarem todos e verem para eles e disse-lhes, meus amigos, não fizeram mais do que a vossa obrigação, o que despertou, como devem imaginar, uma gargalhada gigante e pronto, e depois tivemos aqui um momento de grande regozijo, de festa, de sensação de um trabalho cumprido e um trabalho de facto notável, brilhante, como eu apelidei há pouco, mas não é mais do que isso. Não vamos ter que substituir nada, vamos ter que acrescentar, sobre o plantel não falarei, penso que uma coisa posso garantir, não haverá uma razia, não haverá uma importação maciça de jogadores estrangeiros, não haverá absolutamente nada disso. Aliás, um dos fatores do nosso sucesso também tem sido esse, tem sido a estabilidade e queremos mantê-la. Em termos de estrutura, vamos ter que ter gente com conhecimentos de direito jurídico para nos auxiliar, vamos ter que ter alguém profissional para gerir a vida, o dia-a-dia do clube, em termos de burocracia, de todos os requisitos, porque isto de facto caminha para, é uma vontade das instâncias federativas de Portugal, que é fazer com que separar o tal joio do trigo. Podemos concordar ou não, eu não concordo. Estas exigências fazem com que os clubes, como a associação, num contexto onde a massa crítica não seja muito importante, nunca possam lá chegar. Para lá chegar têm que se dotar de meios financeiros que normalmente advêm da formação de sociedades anónimas, com capitais, a maior parte deles estrangeiro, eu não queria dizer de proveniência dúbia, mas também, enfim, há bons e maus exemplos. Vai haver alguma concentração das decisões, da representatividade dos clubes naqueles players económicos do futebol. E eu confesso-lhe que não é uma faceta que me agrade muito, mas que é inevitável se queremos, porque queremos, não queremos viver um sucesso extemporâneo, queremos estruturar o clube e fazer do Povidem um clube não uma sensação, mas sim uma referência nacional. Uma SAD com contornos muito próprios. Irei propor às chamadas forças vivas da vila, à massa empresarial, em vez de nos darem patrocínios ou doações, que invistam, porque o futebol é um negócio
e podem ter retorno. E como muito, claro, porque senão nada disso faz sentido, senão então paramos por aqui, porque não iríamos ter. Eu já disse isso e acredito que é verdade. O Pavidem, em termos daquilo que são as suas receitas ordinárias, é um clube da divisão de honra da Associação de Futebol de Braga, de uma divisão intermédia, nem sequer tem ainda, não tinha, até há bem pouco tempo, capacidade de disputar campeonatos o campeonato da Pro Nacional. Só poderia subir, mas não teria capacidade para mais do que isso. Para se ir mais além, temos que usar as armas que estão ao nosso dispor. Não fomos nós que inventámos o futebol como ele é hoje, portanto, não podemos vencer o inimigo, temos que nos juntar a ele. Desde logo, conseguir receber bem. E o receber bem é dotar o recinto de infraestruturas básicas para os jornalistas, desde logo, para os adeptos. Nós não temos umas casas de banho dignas para homens, quanto mais para senhoras. Temos um bar que está aqui atrás, que é um contentor, uma coisa, enfim, muito bem feita por quem o fez, porque resolveu o problema na altura. Não temos lotação suficiente nem para a Liga 3. A Federação Portuguesa de Futebol preconiza que haja pelo menos 1.500 lugares sentados, não temos. Zonas sociais, uma sala de imprensa, uma sede, falta tudo. Com boa vontade, isso terá que ser feito com dinheiros públicos, não há outra solução nesta fase. Nós temos já a colaboração da Câmara de Guimarães. A Câmara de Guimarães tem ao longo dos anos, apoiado bastante as associações desportivas naquilo que diz respeito às infraestruturas. Aliás, é só nisso que apoiam. E bem, temos uma verba que já nos foi atribuída, 200 mil euros. Vamos tentar fazer, mais uma vez, muito com pouco, fazendo aquilo que é o mais essencial, para depois passar ao luxo, se é que um dia podemos lá chegar. No final do jogo, do passado sábado, fizemos uma espécie de... fez-me lembrar os triunfos romanos, não é? Quer dizer, só faltava, de facto, os prisioneiros virem atrás de nós. Arranjámos aí um caminhão e os jogadores, a equipe técnica, e demos a volta aí pelas principais ruas da vila, e foi o momento mais marcante para mim, e já cá estou há 6 anos, foi efetivamente o momento mais marcante desde que cá estou. Tanta gente nas varandas, à porta de casa, nas ruas, a bater palmas, e fez-me perceber que de facto somos muitos. Não somos aqueles que vinham ao estádio antes desta pandemia. Já nessa altura se sentia já alguma aproximação. Recordo aqui o último jogo com o público, que foi com o Brito Sport Clube. Era o jogo em que era primeiro contra segundo. Estávamos nós na Pro Nacional a disputar o acesso ao Campeonato de Portugal, e nesse jogo estiveram mais de 1000 pessoas, o que já é assinalável neste contexto. Acredito que se houvesse público nestes últimos jogos, teríamos tido casas fantásticas, teríamos tido aqui aquele ambiente que o futebol necessita, porque sem isso também nada disto faz sentido. Tenho a certeza que já olham para nós não com desconfiança, mas já se vê muitos miúdos na rua com a camisola de Pavidem. É logo uma das evidências que de facto a população está a regressar ao seu clube, mas temos que também perceber que vivemos num meio industrial. O rendimento médio das pessoas não é muito elevado,
temos um colosso ali adiante que capta tudo o que é a força do futebol, e bem, não estou a pôr isso em causa, antes pelo contrário. E se tiverem que pagar a cota do Vitória para pagar depois a cota do Covidem mais o bilhete, o futebol é muito caro em Portugal. É muito caro em termos relativos, porque ele é baratíssimo, mas é muito caro. Mas a malta tem a internet mais cara da Europa, tem a televisão mais cara da Europa, tem os combustíveis mais caros da Europa, a eletricidade, as rendas, e o dinheiro, não sobra o dinheiro para o futebol. E 5 euros para ir ver um jogo de futebol são 5 euros. Para muitos de nós é insignificante, mas para a maior parte da população é dinheiro. E isso complica e dificulta a afluência do povo no estádio. Nós estamos atentos a isso, iremos com certeza. Primeiro, somos o clube mais barato do país, que se calhar o clube de futebol, para ser sócio do Covidem, custa 15 euros por ano. E porquê é que é assim? Porque eu quero ter muitos sócios, mas entendo que terei muitos sócios que não vão vir ao futebol. Então não quero penalizá-los com uma cota de quem vem ao futebol. Teremos depois um bilhete para sócios, um bilhete com um valor muito mais baixo, como é óbvio, e teremos depois, para quem iremos tentar também vender lugares anuais, de forma a fazer receita. Mas queremos de facto que todos aqueles que tenham vontade e orgulho em fazer parte desta família possam ser sócios a troco de apenas 15 euros por ano. Não foi planeado, foi um grande amigo meu de infância que me convidou a quando da eleição do Albano Alves para fazer parte dessa direção. Eu nunca tinha pertencido a nenhum movimento associativo, até fiquei curioso e sempre gostei muito da minha terra, apesar de viver em Guimarães. Sinto-me um pevidense é um vimaranense, mas sinto muito, gosto aqui muito deste cantinho, e então disse, porque não, vou lá ajudar aquela malta, e rapidamente me apaixonei pelo fenómeno. O futebol ensina-nos muitas coisas. Eu sei que ele é visto, infelizmente, pela parte negativa, na maior parte dos casos, devido até a uma comunicação social demasiado agressiva. Os próprios intervenientes não têm, por vezes, a melhor formação ou a urbanidade necessária, ou por vezes esquecem-se que estão milhões de pessoas a vê-los. E então é isso que vem ao de cima, o clube que deve, o treinador que insultou o jogador que não sei quantas, as quesílias, num futebol tripartido, num país que tem 3 cores, o resto é paisagem. Nós felizmente vivemos aqui num oásis, onde temos um clube que tem de facto uma massa adepta fervorosa, e é isso que sai muito para o público, mas o futebol é muito mais do que isso. É um desporto coletivo que obriga a uma solidariedade, cria obrigatoriamente uma amizade entre as pessoas. Um treinador de futebol, para mim, é um produto de excelência, é um gestor de alto gabarito, porque conseguir gerir 24 egos, 24 personalidades, e digo 24, podem ser 27, e às vezes não tem que levar com o diretor desportivo e com o presidente cá um vaidoso e que vai lá mandar os seus bitites. Os adeptos, a pressão exterior, é um cargo de uma complexidade extraordinária que requer qualidades humanas muito acima da média. Muito acima da média. E esta camaradagem, este culto do símbolo, esta coisa inorgânica, esta coisa incorpórea, mas que acaba por ser a mais importante, é o símbolo. Quando nós no início, os nossos adeptos eram os pais dos atletas. Eram pais. Hoje já vamos ter adeptos que vão ser do Pevidem. O que é o Pevidem? O Pevidem é aquele símbolo, é aquela organização, é aquele conjunto de pessoas que hoje estão cá umas, amanhã estarão outras, mas vai manter-se. E isto é muito rico, e ensina-nos muito para a vida. É um fenómeno muito interessante. Depois tem, obviamente, como tudo na sociedade, os seus defeitos, as suas lacunas,
os piores exemplos, mas tem muito de bom. E isso, de facto, cativou-me logo desde o início, então fui ficando e confesso-lhe que faltar-me-ia qualquer coisa se 2 para amanhã não tivesse isto para me ocupar.